Bom dia, graça e paz. Vou tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Opa, agora funcionou. Muito bom podermos estar juntos novamente para glorificar o nome do nosso Deus nesse domingo, dia que o Senhor escolheu para toda adoração a Ele. Nós adoramos todos os dias, mas o domingo é especial, porque nós nos lembramos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, na sua ressurreição, né? Então o domingo ficou marcado para nós como o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. E então, em todo mundo, domingo, os irmãos se reúnem para celebrar, né? E aqui, uma das coisas que me chamou muita atenção desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, são as igrejas. A gente passa a ver tanta igreja, né? Quantas igrejas você passa para chegar aqui? Você já parou para pensar? Eu passo num monte de igrejas se eu vier por dentro, pelo caminho de dentro. Se eu vier pela estrada, eu não vejo muito, mas se eu vier por dentro, um monte de igrejas. E naquelas igrejas ali com umas datas de fundação bem novinhas, né? Uma presbiteriana lá perto de casa, que ela foi fundada em 1870 e alguma coisa. Imagina? É muito tempo, né? E lá está aquele povo, séculos e séculos, todos os domingos eles estão se reunindo ali para dizer o quanto eles amam o Senhor e o canto. Deixa eu ver se eu liguei certo aqui com a Márcia. Ou não? Sorry. Está funcionando? Sim. Mas eu acho que estava pegando. Está pegando por aqui. Do Márcio. Agora vai funcionar melhor. Então, a gente passa ali e vê quantos irmãos, séculos e séculos ali. Uma das coisas que eu falei esses dias com a Letícia, né? Acho que foi com a Letícia que eu comentei, a gente estava no carro, e muitas igrejas do lado tem um cemitério, vocês já viram isso, né? Cemitérios ali. Acho que foi você que perguntou por quê, né? Foi? Não. Não foi? Então foi outra A gente pessoa. já conversou sobre isso, mas faz tempo. Alguém perguntou para mim por quê, né, que tinha um cemitério ali do lado e tal. Foi o pastor Jonathan, acho que quando ele veio aqui, perguntou. Aí eu falei, havia épocas que havia restrições de você enterrar uma pessoa de uma fé num outro lugar. E não tinha também a ação pública. A igreja fazia muito a ação pública, né? Então o cemitério da igreja, os membros eram enterrados ali. E aí eu falei que uma das coisas mais bonitas que vai acontecer na volta de Cristo, né? Um monte de irmão ali vai sair tudo juntinho ali, do lado da igreja, para celebrar o Senhor nos ares. Então, a fé que a gente tem, que se declara e que no domingo a gente pode estar juntos, traz para nós tantas coisas boas. Hoje traz uma coisa interessante. Uma vez por mês nós nos juntamos aqui para sentar à mesa com o Senhor. Uma vez por mês a gente diz, não, vamos parar tudo e vamos de novo lembrar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Que maravilha! Poder parar e meditar sobre o momento em que Deus disse que iria morrer por nós. E é isso que nós vamos fazer hoje. E na nossa caminhada em João, lembra que eu falei para vocês que Jesus fica à mesa mais tempo do que os outros evangelhos? Nós estamos à mesa já conversando sobre Cristo desde o momento em que ele chegou e lavou os pés dos discípulos. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Jesus estando à mesa com os discípulos no último momento antes da ceia, antes da sua morte, que é o momento também da ceia. E a semana que vem nós vamos continuar. E no final do capítulo 14, que nós vamos ver a semana que vem, com a graça de Deus, ele diz, levantemos e saiamos. O texto é muito claro para dizer, agora acabou o momento que eles estavam sentados à mesa. Mas tudo isso que nós vimos até agora, Jesus está à mesa. E ali na mesa acontecem várias coisas. E hoje, o momento que nós vamos ver hoje é um momento muito marcante, que é um dos textos que a gente mais diz nas Escrituras, que é, eu vou começar, você vai dizer o resto, quer ver? Eu sou o caminho, A verdade e a vida. olha como vocês sabem. De novo, agora ensaiado. Eu sou O caminho, a verdade e a vida. Viu? Ninguém vê o Pai.
Isso. Então esse é um texto dos mais conhecidos. Nós vamos estar nesse momento da ceia, Jesus está ali conversando com os discípulos, e você já tinha parado para pensar que é na ceia, que é na mesa que ele faz essa grande revelação? É na mesa com os discípulos que ele mostra quem ele é. Então nós vamos olhar para isso. Antes é interessante lembrar dos momentos já marcantes dessa mesa. Houve o lavar dos pés, houve o repartir do pão, houve o anúncio da morte, coisas magníficas na mesa. Houve também momentos tensos nesse jantar. Foi ali que Jesus disse: alguém vai me trair. Foi na mesa, irmãos. Um papo diante da mesa, na ceia, Jesus diz: então, apesar de tudo isso que eu estou fazendo, que alguém aqui é um traidor. Em seguida ele diz: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Ou seja, eles vão ficar sem o mestre. Momento tenso. O que farão sem Cristo? Faz-se necessário lembrar, queridos, que a maioria das pessoas que estavam ali, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles já tinham perdido seus empregos. Alguns fecharam seus negócios. E eles decidiram por 3 anos se dedicarem ao mestre. Agora o mestre está dizendo para eles: daqui para frente eu vou, vocês não podem ir. O que farão? E agora? Certamente, diante de tantas incertezas que Jesus revela, o coração deles se angustiou. Eles ficaram angustiados. A angústia é assim. De repente ela vem e brota dentro da gente. Porque a gente está num lugar onde a gente não sabe o que vai acontecer. A angústia chega para demonstrar para nós que há alguma coisa errada no nosso ser. A angústia revela o medo. A angústia revela a ansiedade. A angústia revela o pânico. Você já passou por medo, ansiedade e pânico? Sabe o que é isso? A angústia. Eu não sei o que vai acontecer. Os discípulos estão ali diante de um momento crucial para a vida deles. E eles começam a olhar ao redor e dizer: o mestre vai embora. E agora? O que faremos? Mas Cristo tem algo a falar para os discípulos, a orientar aos discípulos, para que essa angústia deixe os seus corações. E eu queria ver isso com vocês hoje. Vamos para o texto? João capítulo 14, do verso 1 ao verso 11. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se não, o boletim ali atrás tem o texto em português, em inglês. Ok? A palavra do nosso Deus diz assim em João 14, 1 ao 11. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu vou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho, para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai,
E isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a você, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Esse texto tão lindo e tão conhecido hoje quer trazer algumas verdades ao nosso coração. E eu oro, Senhor, para que essas verdades que o texto bíblico vão revelar agora possam transformar a nossa vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem. Então hoje eu quero convidar você a olhar para esse texto sobre a perspectiva, ainda na mesa Jesus orienta os seus discípulos. E a primeira orientação do mestre para os discípulos é uma ordem: não fiquem angustiados. Você já tentou falar para uma pessoa que está angustiada para ela não ficar angustiada? Ela fica mais angustiada, porque você disse para ela não ficar angustiada. E ela acha que você é insensível se você falar para ela: não fica preocupado, não fica angustiada. Não dá para dizer para alguém não ficar angustiado, você já está angustiado. Não tem como tirar isso da pessoa. Mas Jesus, conhecendo os seus discípulos, vai dizer a eles: não fiquem angustiados. E olha que interessante que esse texto nos mostra, irmão. Jesus vai tratar emocionalmente os seus discípulos. Jesus sabe que todo aquele ambiente ali trouxe a eles algo que precisa ser trabalhado. A angústia não pode ser abandonada, não pode se fechar os olhos para aqueles que estão sofrendo. Jesus sabe que há no coração daqueles discípulos algo que precisa ser transformado. Eles iriam precisar estar, então, preparados, centrados no eixo. Porque quando alguém está angustiado, essa pessoa perde o eixo. Quando uma pessoa está angustiada, com medo, um pânico, ela não sabe o que fazer, ela trava. Vocês lembram do Chaves? Quem assistiu o Chaves? O Chaves, quando tinha medo, ele tinha um piripaque do Chaves, né? Que falava... E aí ele parava, e alguém tinha que jogar uma água nele para ver se ele voltava. Ele entrava em pânico, travava. Quando você está emocionalmente mal, você fica assim, igual barata tonta. Você não sabe para onde vai. E Jesus não podia deixar os seus discípulos nessa situação, doentes, medrosos, angustiados, em pânico. E agora? O que vai acontecer? Ele vai embora. Então Jesus tinha que trazer para eles uma palavra que pudesse libertá-los da angústia. E aí Jesus faz isso. Porque eles precisavam lidar com a ausência de Cristo. Jesus não muda a situação. O que trouxe angústia no coração deles iria continuar. Jesus é claro a dizer isso para eles. Eles também precisavam estar no eixo para não sucumbirem a outras adversidades que viriam. Não seria só a ausência física de Jesus. Eles iriam precisar lidar com a perseguição que estava à porta. Então, alguém emocionalmente doente não sabe lidar com as pressões. Eles iriam precisar lidar com a traição de Judas. Irmãos, como é triste quando você tem um grupo de pessoas e você está coeso com aquelas pessoas e de repente, filho de José ali, zoou o barraco, não é? Ele faz uma coisa que você fala: meu Deus, ele traiu a gente. Imagina os 12 discípulos agora tendo que reconstruir todo o emocional deles em volta de um grupo onde
Judas Iscariotes decidiu trair o mestre por 30 moedas de prata. Ficaram 11. E eu acho que os 11 olhavam para o outro e assim, eu achei que eu conhecia você. Acho que eu não conheço mais. Essa carinha não me engana. Uma desconfiança no ambiente. Porque Judas traiu. Não só isso, eles tinham que lidar com a fraquejada de Pedro. Irmãos, Pedro era o segundo líder. Jesus era o mestre. Depois de Jesus vinha Pedro. O que Pedro fez? Negou Jesus. E Jesus diz, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Esse foi o final do texto da semana passada. Eles iriam precisar lidar. Eles iriam precisar lidar, irmãos, não só com a ausência de Jesus, porque eles estavam confusos que Jesus ia sair. Daqui a um tempo eles iriam descobrir que Jesus ia morrer. Eles iam precisar lidar com a morte do mestre. Eles estavam em pânico, angustiados, sem... Tem um ditado lá na minha terra que diz, não sei se na sua também, não sei se esse ditado é de todo o Brasil, né? Sem eira nem beira. Sem eira nem beira. Não tinha nada. E agora? Pensando na sua vida, qual foi a pior coisa que você já teve que lidar? O que te tirou do eixo já? Qual foi a crise, a angústia que bateu na tua vida que você disse, ai, caramba, essa foi forte. Irmãos, já falei várias vezes em conversa com algumas pessoas, eu falo, esse mundo não é a Disney. Não é. Tem gente que acha que vive na Disney, mas o mundo não é a Disney. Há momentos que a vida nos traz grandes embates. E quando esses embates vem, como a gente lidar com isso? Como você lidar com a pressão? Quando você perde o emprego, e aí? Como é que você lidar com perder o emprego? Como é que lida quando você descobre uma doença? Como é que faz? Essa semana está no Brasil lá, pelo menos a gente lá de casa sabe, porque as meninas e a mãe dela seguem, uma influenciadora que teve câncer, foi remida do câncer, parece que casou novinha para ter um filho, e agora o câncer voltou e ontem ela está entubada na UTI. 19 anos. Como é que lida com isso? Como é que lida com a morte de alguém que você ama? Irmãos, essa semana eu fiquei assim chocado. Eu fiquei deprimido. Me doeu a alma por alguém que eu nem conheço pessoalmente. Eu sou santista e quando eu assisto o jogo, eu não gosto das narrações da televisão. Tem uns caras muito ruins, né? Galvão Bueno já era ruim, ele saiu e vieram os piores. A gente batia no Galvão Bueno, dizendo das bobeiras que ele falava. Aí ele saiu, a gente falava, volta, por favor. Então eu ligo a televisão e ponho um foninho no ouvido e eu fico ouvindo alguns radialistas no YouTube, que agora tem muito do seu time. Então o seu time vai jogar, tem uma galerinha do seu time que vai. E aí é torcedor do seu time, o negócio fica mais legal. E essa semana eu fui ouvir um cidadão lá que montou um canal chamado Varanda. Marcão. E eu ouvi aquele camarada por quase 2 horas ali, transmitindo o jogo do Santos, conversando, brincando, tal. No outro dia de manhã eu abri as minhas redes sociais e estava assim, Marcão se tirando de sua falta. Eu disse o quê? Eu falei que eu achei que era zoeira de coisa de futebol. E eu fui ver.
Acabou o jogo, ele se levantou e estava indo embora para casa. Ali mesmo, ele teve um infarto fulminante e morreu. Minutos depois de ouvir a voz dele, centenas de milhares de pessoas ligaram no canal dele, ouvindo ele. Minutos depois ele morreu. Quando eu vi aquilo, me deu um calafrio, uma dor no estômago. Ele nem conhecia. Como é que a gente lida com a morte de alguém? Como é que a gente lida com vivenciar um desastre natural? As pessoas ficam apavoradas quando vivenciam isso. Às vezes não conseguem nem voltar à vida normal. Eu acho que eu não saberia viver no Japão. A terra tem quase toda hora, né? Umas você sente e outras não. Como é que lida com essa situação de insegurança? Como é que é sofrer xenofobia? Não sei se vocês já sofreram aqui xenofobia. Mas muita gente dos Estados Unidos vem para cá para viver uma vida e chega aqui e sofre xenofobia. Tem muitos americanos que nos tratam muito bem, mas tem alguns que nos tratam mal. No Brasil é a mesma coisa. Os cubanos que vão lá para o Brasil e vivem a vida numa boa, mas tem uns que encontram os vizinhos chatos. O mundo é assim. Como é que você lida quando você não é amado? Os discípulos estavam angustiados. Você se sente angustiado por alguma coisa? Alguma coisa te tira do eixo? Jesus aqui hoje, irmãos, traz um caminho possível para lidar com tudo isso. O remédio proposto por Cristo é a fé. Ele diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. A ideia mais interessante desse texto é na nossa versão que lemos hoje. Não se angustie o seu coração, não deixe o seu coração angustiado. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Jesus está dizendo que a resposta para um coração aflito, para o medo, para o pânico, para todas essas doenças que nós temos convivido hoje, que hoje tem outros nomes, milhares, é a fé. Mas não é a fé em qualquer um. Não é a fé de qualquer maneira. Não é qualquer tipo de fé. É a fé em Cristo. Então a resposta para a gente hoje é: creiam em mim. Creio em mim por quê? Por que Jesus diz crer nele? Então nós vamos ver 3 coisas que Jesus diz aqui. Primeiro, creio em mim, pois eu vou preparar um lugar para vocês e volto para vos buscar. Qual era a ansiedade deles? Jesus vai embora. Então o que Jesus traz? Uma notícia. Eu vou embora, contudo, entretanto, todavia, eu volto. Eu vou embora, mas eu tenho uma finalidade ao ir embora. Eu vou embora, mas quando eu voltar, quero vocês pertinho comigo, de novo. Não é um abandono, não é um adeus, não é um nunca mais, é um até logo, até la vista dele, né? Como a gente brinca. Eu já volto. Jesus traz pontos positivos para aqueles que vão crer nele. A ausência de Jesus daria aos discípulos uma grande bênção de retorno. Jesus precisava se ausentar para trazer essa bênção para eles. O Senhor agora tinha um outro trabalho na eternidade. Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou lá preparar um lugar para vocês. Não é que tem uma vila de crente, irmãos, no céu. Um monte de lugar Jesus vai preparar uma vila para a gente. A ideia do texto é muito mais profunda. Ele diz: o meu Pai preparou um lugar, mas a chave sou eu. Se eu não for, ninguém entra. Está tudo preparado.
cuidado, eu vou lá só para dar a vocês o cartão de entrada. Se você não tiver o cartão de entrada, você não vai entrar. Se você não tiver a senha, você fica para o lado de fora. Está tudo preparado lá, mas se eu não for, não se cumpre o plano. É legal que Hebreus diz assim, quando Jesus chegou ao céu, ele foi num tabernáculo feito não por mãos humanas. Hebreus vai dizer que aquele mesmo tabernáculo que tinha aqui na terra, tem um lá no céu. E o da terra ficava recebendo o sacrifício de bode, de cordeiro. Mas o do céu estava esperando Jesus. E Jesus, quando chegou, foi lá e ofereceu a si mesmo o seu sangue naquele tabernáculo. E a partir daquele momento, os céus estão abertos. Você pode chegar por meio de Cristo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Jesus, ele vai dizer: olha, eu vou porque vocês precisam ser recebidos por mim. E é interessante que Deus revela ao próprio João esse dia. Queria convidar você para ler comigo Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4. Encontre aí, se você tem a sua Bíblia. Apocalipse 21 é fácil, é o último livro da Bíblia. É quase a última página da Bíblia. Olha o que João diz em Apocalipse 21, do 1 ao 4. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E agora vem a cura para todo medo, para toda angústia, para todo problema que você tem. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e não existirá mais lá a morte, e não existirá o luto, e não existirá o pranto, não existirá dor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus disse: sabe por que eu vou embora? Porque esse mundo está quebrado. Mas nós temos um novo mundo para você. A esperança é que aonde nós vamos agora, não tem nada, irmãos, que vai trazer angústia ao teu coração. Você não vai sofrer. Você não vai ficar mais preocupado. Você não vai ter mais ansiedade. Você não vai ter ataque de pânico. Não pense que tem anjos tendo ataque de pânico. Não tem. E nós não teremos. Porque o Senhor está preparando algo novo para nós. Segunda coisa que ele trata aqui: creiam em mim, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse aos discípulos que para onde ele ia, os discípulos já conheciam o caminho. Tomé, então, levanta a mão e diz: para aí. Parou. Eu voltei nessa aula. Eu não sei o caminho. Vocês sabem o caminho, gente? Eu não sei. Vocês sabem? Parou. Senhor, que isso? Eu não sei. Ninguém sabe. Que aula foi essa que a gente perdeu? Quem cochilou? Essa foi uma pergunta de Tomé. Está preocupado. Se o Senhor disse que é o caminho, aí Tomé deve ter falado assim: vamos organizar a comunicação melhor. O senhor vai para Roma, o senhor vai para o Egito, o senhor vai para Dubai. Para onde o senhor vai? Para a gente saber a rota. A gente precisa saber o caminho. E é nessa hora que Jesus revela a ele mais uma coisa importante. Para onde ele vai, ele é o próprio caminho. Jesus não aponta um caminho para seguir. Ele diz: Tomé, eu sou o caminho. Não é um caminho que você vai achar, você já achou.
É interessante que há vários caminhos que as pessoas querem seguir hoje, entendendo que todos os caminhos levam a Deus. Até um ditado brasileiro, né, que diz: todos os caminhos levam a Deus. Esse ditado, se eu não me engano, ele vem da época romana, que todos os caminhos de Roma levavam a um só lugar, e ali era a Sé Romana, né? Então todos os caminhos levam a Deus. Aí depois mudou-se o ditado dizendo: todos os caminhos, qualquer um que você pegar, o final dele é Deus. É assim que as pessoas querem viver as suas vidas. É assim que as pessoas entendem o cristianismo, a vida com a fé em Deus. As pessoas aplicam então essa frase dizendo: tudo bem, toda religião vai levar a Jesus. Jesus é contra esse princípio. Ele diz em alto e bom som: só por meio dele. Irmãos, aqui há uma diferença no Evangelho. Vou ensinar duas palavras bonitas para você aprender hoje. O Evangelho é exclusivista. O Evangelho não é inclusivista. Ok? Vamos definir, para você sair daqui com duas palavras bonitas. O Evangelho não é inclusivista. O que é inclusivista? Inclusivista é aquele que inclui todos e tudo. Todos vêm, todos fazem parte, todos podem fazer isso, todos têm direito a isso. Isso é inclusivismo. O Evangelho é exclusivista. O que isso quer dizer? O Evangelho diz: você não. O Evangelho tem uma mensagem terrível que as pessoas hoje não gostam de ouvir. O Evangelho tem a frase: você não. Você não faz parte. O Evangelho tem aquelas palavrinhas chatas que a gente gosta de pular, que diz lá: e o Senhor Jesus vai receber naquele dia e dirá: malditos, não vos conheço. O Evangelho é exclusivista. Isso quer dizer que Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero fazer uma pergunta para você. Por que Deus enviaria o seu único filho na cruz, se o homem pudesse encontrá-lo por qualquer outro caminho? Por que Deus enviaria Jesus à cruz, se os homens pudessem encontrá-lo em qualquer outro caminho? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1 e 2, revela uma doutrina sobre Cristo, dizendo que Ele é o único que nos liga ao Pai. Olha o que diz o texto em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, se você tiver a sua Bíblia e quiser ler comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, através dele, obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença e na esperança da glória de Deus. Por meio de Jesus, através de Jesus, é por Ele. Nós costumamos dizer, brincando, né? Jesus é o caminho, não tem atalho. Não tem atalho, irmãos. E nós precisamos ser sérios ao ensinar para as pessoas que não há salvação no islamismo. Não há salvação no budismo. Não há salvação no hinduísmo. E nenhuma dessas grandes religiões em que abarcam milhões e milhões de pessoas, não há religião. Pastor, então o que nós fazemos? Nós obedecemos Mateus 28, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. O Evangelho é exclusivista, a mensagem do Evangelho é exclusivista, e nós não podemos mudar isso. E nós não podemos deixar um sentimento entrar no nosso coração. Ai, mas minha amiga, ela é tão legal. Ai, ela não gosta de Jesus, ela gosta de Allah, ela é tão legal. Mas ela vai, Deus vai resolver o problema dela lá naquele dia. Ah, o meu amigo, nossa, eu ando com ele para tudo que é lado. Mas ele é ateu, ele
não gosta de nada, mas ele é bom filho. Deus vai resolver o problema dele. O meu amigo indiano, aqui está um jeito de você fazer amigos indianos, né? Bastante. Meu amigo indiano, ele é gente boa. Na mesa dele quase não tem mais lugar para pôr Deus. Tem tanto Deus na mesa dele lá, mas ele é tão bom, respeitador, precisa ver. Ajuda todo mundo. Não é possível que uma pessoa dessa não vá para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esse texto não está aqui para nos deixar com raiva de Deus. Esse texto está para nos disciplinar a respeito daquilo que está sobre nós. Pregar Jesus a todas as criaturas. Jesus também se apresenta como a verdade. É interessante que ele diz aqui, eu sou a verdade. Jesus não aponta para um credo e diz, olha ali, está vendo aquele credo, aquela religião, ali é a verdade. Não, Jesus não faz isso. Jesus levanta a mão e diz, eu sou a verdade. Você não vai encontrar a verdade em outro lugar. Não existe várias verdades que o mundo hoje quer dizer para você. O discurso do mundo hoje, para que ninguém entre em conflito, é, eu tenho a minha verdade. Esta é a minha verdade. Fique com a sua e eu fico com a minha. E aí você pode ir num pote de verdades e dizer, eu gosto dessa verdade aqui, ficar com essa verdade. Vou escolher essa outra verdade aqui. E aí Jesus disse, gente, não dá. Se você crê em Cristo, Ele é a verdade. Irmãos, ou Jesus é a verdade, ou Jesus é o maior picareta da história. Essa é a nossa definição de fé. Ou nós cremos nele como a verdade, ou nós o excluímos dizendo, deixa esse picareta para lá. Olha o que João diz na sua carta. Segunda carta de João, no capítulo 1, verso 1 e 2. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Aqui é uma metáfora, tá? Ele está escrevendo para alguém líder de uma igreja, a senhora, e aos seus filhos, como aqueles que são membros da igreja. A quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Quantas vezes ele usa a verdade? A quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos aqueles que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós. João tinha que escrever as cartas já quando estava preso em Pátimos, de uma maneira que as pessoas não conseguissem muito bem entender sobre o que ele estava escrevendo. Para que as cartas não fossem paradas. E ele está falando de Cristo. De uma igreja que confia em Cristo, que ama em Cristo, que sabe que Cristo é a verdade. Jesus também se apresenta como a vida. Não há vida fora de Cristo, irmãos. João diz essa verdade também, 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos que Ele é o verdadeiro. E nós também estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não há caminho, não há verdade, não há vida fora de Jesus. Para resumir isso, quero deixar com vocês uma frase de um teólogo do século XIV chamado Tomás de Kempis. Ele tem um livro escrito A Imitação de Cristo. E nesse livro ele diz: não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar.
a verdade em qual vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr a sua esperança. E por fim, irmão, Jesus diz: creiam em mim, pois eu sou a imagem do Pai. Eu estou nele e ele está em mim. Gente, vocês estão atribulados por quê? Confiem em mim. E enquanto Jesus organizava então o seu ensino, apontando para o destino dele, eu vou para o Pai, ele diz aos discípulos: vocês conhecem o Pai. Ou melhor, vocês conhecem a mim e vão conhecer o Pai. Então agora chegou a vez de Felipe parar a aula e erguer a mão e dizer: espera, dá uma licença aqui. Tomé já falou, agora é minha vez. Vamos resolver esse assunto. Jesus tem uma ideia. Mostra-nos o Pai e está tudo certo. A gente resolve por aqui. Eu acho, irmãos, e aqui é um achômetro, segundo Edilson 1, que Felipe estava na cabeça dele a transfiguração. Vocês lembram da transfiguração? Jesus vai com quem? Tiago, Pedro e João. Ele vai até um monte. E nesse monte quem aparece? Elias e Moisés. E eles estão ali. E Jesus é transfigurado na presença deles. E depois disso tudo acontecer, vem uma voz do céu que diz: este é o meu filho em quem eu me alegro. Aí ele ouvi. O Felipe não estava, mas ele ficou sabendo da história. Chegou a fofoca. Você não foi, perdeu. Você perdeu. Então agora eu acho que Felipe está naquele sistema. Tá bom, Senhor, vamos acabar a discussão, vamos para o monte. Aí agora, além do Moisés, nos mostra o Pai. Mostra a glória, pelo menos, como Moisés viu quando subiu no Monte Horebe, que falou: Deus, eu quero te ver. Deus disse: rapaz, se você me ver, vai dar ruim para você. Se você me ver, você vai ser exterminado. Moisés disse: brincadeira, nem quero mais. Mas Deus disse para ele: eu vou passar aqui, você fica atrás daquela pedra, tem uma fresta, olha. Aí Moisés vai lá, fica no meio da frestinha. Foi ali que inventaram esse negócio da porta. Fica ali olhando. Aí Deus passa e Moisés olha e quase fica cego. Ele desce, a glória de Deus está na vida dele, tanto que ele tem que colocar um véu. Acho que Felipe está atrás disso, de algo muito supremo, muito glorioso. E aí Jesus disse: Felipe. Não está escrito na Bíblia aí, mas eu fiquei sabendo que foi assim, irmão. Felipe, não é possível, Felipe. Eu estou andando com você faz 3 anos, menino. E você vem dizer para mim: mostra o Pai. Felipe, olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, a fé que vai tirar você da angústia é você olhar para Jesus e reconhecer a divindade dele. É você olhar para Jesus e não reconhecer ele um simples homem, mas reconhecer ele o Deus encarnado. É olhar para Jesus e entender a unidade dele, Jesus, Pai e o Espírito. Inclusive o Espírito é o assunto que continua na mesa, é o próximo assunto da mesa. É necessário que os discípulos soubessem que aquele que está prometendo tudo isso podia cumprir. Aquele que está prometendo um novo céu e nova terra vai cumprir. Aquele que está prometendo que vai te levar para o céu por meio dele vai cumprir. Porque ele não é qualquer um. Olha para ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, encarnado. Felipe, ele andou 3 anos com você. Você não precisa ter uma experiência no monte. Você não precisa ir num lugar e ver Deus através de uma fresta mais, porque Ele está ali. E Paulo, tentando explicar isso para nós lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, define Jesus o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível. E Paulo vai dizer antes desse versículo:
Por meio dele foram feitas todas as coisas, através dele tudo que foi criado está criado. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Filipe, você está sentado na mesa com Deus Todo-Poderoso. Você não precisa olhar para outro lado. Você entende isso? As nossas angústias vão ser dissipadas quando nós entendemos que o Cristo em que nós cremos e amamos é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que promete e cumpre todas as coisas. Quero concluir, irmãos. Não fique angustiado por coisa alguma. Creia em Jesus. Não se angustie. Perder o emprego é difícil, mas não deixe o medo tomar conta, o pânico. Está passando por alguma dificuldade? É difícil, mas não deixe o pânico entrar e você perder as estribeiras. Descobrir uma doença é difícil, mas confie em Deus. Perder alguém da sua família é triste, ninguém quer perder. Mas não deixe a desesperança assolar e fazer você perder todo o resto da sua vida. Põe a sua fé em Jesus. Ele te vê, sabe das suas necessidades. Creia nele. Ele não vai te abandonar. Ele disse que foi só para fazer algo para você. Ele volta. Portanto, se firme, tenha uma fé firme, baseada nas verdades reveladas, pois essa fé tem poder de trazer cura ao seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por o Senhor ser o caminho, a verdade e a vida. Te louvamos porque o Senhor nos mostra na Tua palavra que o Senhor é um com o Pai. Te bendizemos, ó Deus, porque crer nisso tira a gente da angústia, do se, do talvez, do medo, do sofrimento, de tudo aquilo que tantas vezes, Senhor, vem assolar o nosso coração. Que essa fé, nesse Cristo que se apresenta aos amigos numa mesa, seja renovada em nós nessa manhã, quando estamos aqui para participar da mesma mesa. Que haja renovação da nossa fé, fortalecimento espiritual, convicção para viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Em Cristo Jesus oramos.